nosso coração nos últimos 2 domingos. O Senhor tem falado em nosso meio. O Senhor tem falado às terças-feiras sobre posicionamento, sobre a igreja deixar de aguardar e avançar. Eu e você avançando para a glória do Pai. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo de vida? Se você não estava semana passada, está no YouTube. Não foi gravado, né, Alex? Você deixou de ser abençoado. Procura o irmão que estava aqui domingo passado. Eu tenho certeza que ele vai compartilhar a palavra contigo, no nome de Jesus. Mas nós falamos semana passada. Terça-feira foi algo ímpar. Não tinha muita gente, mas foi um tempo precioso. Deus continua falando conosco. Alguns que há que digam: pastor, eu não sei se é comigo. Alguns falam assim: mas eu não estou preparado. Não é o momento. Quero falar com vocês no dia de hoje sobre o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Plano no aspecto de propósito. Não é plano de água, não é plano de telefone para você pagar, não. É um objetivo, um fundamento, um plano, uma estratégia. Você pode... Hoje eu estou muito de você falar com a pessoa do seu lado, mas procura alguém e fale assim: Deus tem um plano na sua vida. Mas fale com uma cara de crente assim, fala: Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. Irmão Carlos Ramon está lá na porta, ó. Deus tem um plano na sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, que está em Romanos 8, capítulo 26 a 30. A minha está grande hoje, então eu vou colocar a mão nela aqui. Você que está abrindo. Está todo mundo olhando aqui, está brilhando aqui na frente uma mão, sabe, irmãos? Umas mãos aqui assim. Ele faz assim, ofusca até aqui. Aleluia, né, irmão? Amém. Põe a mão na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, ou como eu estou fazendo aqui no notebook. Você que está online, eu queria pedir para você desligar talvez a sua televisão, se você não está assistindo pela televisão. Mas fuja daquilo que pode impedir de você estar atento, focado, vinculado à palavra do Senhor. Repita comigo essa oração: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta manhã eu serei tocado pela genuína semente da palavra de Deus, e eu declaro: o meu coração está aberto e a minha mente receptiva, e eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. Espírito Santo, fala ao nosso coração nesta manhã. Fala comigo, começa por mim. Honra e glória do Senhor. Romanos 8, versículo 26 em diante, diz assim, 26 a 30. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito de Deus. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos falar numa só voz, pode ler aqui se vocês quiserem, versículo 30, 1, 2, 3, e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que palavra tremenda. O Senhor fez isso, tem feito isso por nós. Glória a Deus, tem feito isso por nós. Nem todos que planejam vencer, que querem vencer, a gente vê isso em esporte, a gente vê isso nos jogos, Fórmula 1, basquete, a gente vê isso em várias áreas da vida. Ah, mas eu planejo, eu dei o meu melhor, eu fiz isso, eu vou vencer. Nem todos que planejam vencer, vencem, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa: isto não é uma realidade para os filhos de Deus. Não é o destino dos filhos de Deus. Muito embora nós vivamos numa época, num momento que o positivismo, a influência do você é mais, você pode, você é cabeça, você é para ser empresário, você é para ser rico, você não pode ser pobre, você não pode, ou seja, livros de autoajuda nesse aspecto enchem as prateleiras das poucas livrarias que ainda existem. Os livros online, a cada 10, 6, 7 é um livro de autoajuda. Até religiosos, muitas das vezes, têm gerado essa exposição de positivismo, dizendo que nós somos fortes, nós podemos tudo. Isso tem muitas das vezes maculado, quebrado a identidade real dos filhos de Deus, ou daqueles que querem ser filhos de Deus, melhor dizendo. Por quê? Você precisa ser forte, você precisa ser o melhor. E quando isso não acontece? Essa é a questão. E quando isso não acontece? Quantas vezes eu perdi? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes nós vemos acidentes, casos de pessoas crentes, tementes a Deus, acidentes, muitas vezes perdem vida, perdem famílias, perdem filhos, perdeu o emprego, enchente. Lembro agora a enchente no Nordeste. Lembra que a nossa igreja está vinculada à regional Norte e Nordeste. Quantos irmãos sofrendo? Peraí, então tem alguma coisa de errada que não está certa. Ah, mas eu sou crente, eu não posso passar por dificuldades. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser o melhor. Está errado, Deus está falhando comigo. Há uma tendência disso começar a cair no coração. Quantas vezes, talvez tenha acontecido só comigo, quantas vezes eu peço perdão ao Senhor: Senhor, eu falhei, em choro, em lágrimas. Às vezes você se arrepende, fala: Senhor, eu não vou fazer de novo. E talvez passado um tempo, 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo, estou eu errando novamente. Isso só acontece comigo? Talvez eu pergunto: e como que fica essa situação? Por que isso? Será que eu não fui sincero diante do Senhor quando eu me arrependi? Mas eu acho que não é isso. A questão é outra. Nos falta poder. Nos falta poder para continuar vencendo. Versículo 26 desse texto, em contraponto a tudo isso, diz assim, Paulo falando para a igreja, diz que o Espírito Santo nos ajuda.
Pode deixar até os textos, Cauê, que a gente vai falar muito sobre eles. O Espírito Santo nos ajuda. Fiz questão de marcar aqui. Deus me ama. Deus te ama tanto, Marco. Deus te ama tanto, Carlos. Deus te ama tanto, Adriana, que Ele envia o Espírito Santo para te ajudar, para me ajudar. Nas nossas orações, quando você está lá orando, eu não estou aguentando mais. Pai, me ajuda. A Bíblia diz: qual pai, quando um filho sedento por um alimento, ele dá pedra? Se um pai, uma mãe não sabe fazer isso para um filho que está chorando de fome, ele vai dar pedra para o filho alimentar? Quanto mais Deus, nosso Pai Celestial, nos fará por nós, não fará por nós. Não precisa mudar, Cauê, mas Mateus 7,8 diz: todo aquele que pede, recebe. Um texto bem conhecido, não é, irmãos? Mas muitas das vezes ele é lido ou entendido, interpretado de uma maneira diferente. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. A Bíblia não fala tudo que pede, recebe. A Bíblia não fala isso. É todo. Todo aquele que pede, recebe. Mas não é tudo. Tem coisas que Deus não nos dá, porque iria nos destruir, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é um Pai bondoso. Se Deus me desse tudo, provavelmente eu não estaria aqui, não estaria nem neste mundo mais. Temos vários textos que podem comprovar isso. Lembra José no Egito? Quem aqui não conhece a história de José? Levanta a mão. Então vai ficar fácil, ganhar tempo. José no Egito, José estava preso depois de um monte de coisa que ele passou, injustamente preso. Ele fala para o copeiro: você foi solto? Fala para o faraó, fala para lembrar de mim, que eu estou aqui preso indignamente, injustamente. Não era correto? Era correto, Lagoinha, ele ser liberto? Era. Pensa comigo, se naquele momento, se José fosse liberto, o faraó fosse lá: puxa, é verdade, vem cá, José, vou te libertar. O que José estaria fazendo no momento seguinte dele ser liberto? Talvez ajudando o copeiro na cozinha, talvez procurando emprego, talvez, vou voltar para a casa dos meus pais, que era num outro reino. Certamente ele não seria o governador do Egito. Demorou mais alguns anos para que o Senhor pudesse estar construindo uma situação, um cenário. O Senhor pudesse estar preparando para que Faraó não tivesse mais onde suportar e precisasse de alguém que viesse com a revelação do alto. E aí foram lembrar de quem? José. Alguns dizem, que Deus não atrasa, Deus capricha. Não gosto muito dessa ideia, que parece que Deus está demorando para caprichar. Deus não atrasa nem adianta, Ele é exato, Ele sabe o tempo, porque Ele é Senhor da eternidade. Ele não está atrasando. No tempo oportuno, no momento certo, tudo alinhado, Ele vai te usar. O seu propósito será estabelecido. O plano dele na sua vida será implementado. Deus tem um plano na sua vida. É importante do nosso lado eu estar aqui, preparado, à disposição, alinhado, orando. Senhor, eu estou aqui, para quando? Sabe aquela corrida, aquela maratona? Uma corrida, na verdade, de revezamento. A pessoa vem com o bastão, ela correu, ela não está aguentando mais, e você está ali só esperando ela passar para você pegar. Quantos estão assim? Talvez poucos. É quando ela entrega que você vai se preparar para correr, e você já perdeu tempos preciosos. Estamos preparados para que o propósito, o plano de Deus seja implementado na minha vida?
Talvez não. Deus não tarda, Ele tem o melhor para você. Creia nisso, creia nisso. Deus te ama tanto que Ele preparou 2 processos de intercessão na sua vida. Às 9 horas estamos tendo um curso de intercessão, é tão importante. Romanos 8,33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Está ali? É Cristo Jesus. Quem fará alguma acusação? Volta. É Cristo Jesus, quem morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E também, leia forte. Quem está intercedendo por você? Jesus. Cristo, foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Então, Jesus fez tudo isso. E fez mais o que? Está intercedendo por nós. Jesus até hoje intercede por mim e por você, meus irmãos. Palavra de Deus. Mas também nós temos aqui, que nós voltamos aqui no livro de Romanos, no versículo 26, onde nós estávamos. Romanos 8, falta só um versículo lá, Cauê. Versículo 26 fala: temos o Espírito Santo, que faz o que, meus irmãos? Que intercede por nós diante de Deus. Jesus está intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo está intercedendo por mim e por você. De que forma Ele tem intercedido? Aqui fala, sobremaneiramente, intercede por nós com gemidos de uma maneira intensa. Segundo, com os gemidos inexprimíveis. Eu fiquei pensando como eu vou explicar no dicionário, alguma outra palavra, pastor, a expressão gemidos inexprimíveis. Parou para pensar nisso? O Espírito Santo intercede ao Pai por nós, mesmo que não tendo palavras, situações. Mas eu não tenho mais condição. Ele ainda não, como que não pudesse, não tivesse nada para defender. Ele intercede. Senhor, tente misericórdia, Pai. Eu intercedo por ele. O teu plano por ele não será frustrado. Tu vai implementar, esse plano será executado. E o versículo 27 diz que ele sonda os corações e sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por mim e por você, pelos santos, de acordo com o que? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é para a sua vida, ela é nesta manhã realidade, e o Espírito Santo está intercedendo para que a vontade do Pai ocorra. Jesus está intercedendo. Então, porque muitas das vezes eu não creio, porque muitas das vezes eu não me posiciono, porque muitas das vezes eu não sei, mas Deus não tem um plano na minha vida. Deus tem um plano, esse plano já é real, Ele já decretou. Eu preciso me posicionar, tomar posse, que já é realidade, é a palavra de Deus. Versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Outra versão, todas as coisas cooperam, trabalham por nosso bem. Só aí, muitos falam só esse texto até aí. Mas as coisas vão cooperar, vão gerar consequências, vão acarretar bem para mim a partir da continuidade desse versículo. Ou seja, aqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o propósito dele. Você está aí, Lagoinha? Será que é propósito dele eu ter uma casa na praia para eu ficar lá sossegado todo final de semana? Não sei. Se for propósito dele, eu vou receber. Se for para a glória dele, eu vou receber. Talvez se for para a minha glória, ou se for para a minha perdição, porque minha glória é minha perdição. Pastor, é pecado ter? Não, querido. É pecado quando alguma coisa vai te tirar do caminho que ele preparou para você, porque aí você se distancia do Senhor. Essa é a questão.
Sabe, me chama a atenção aqui que Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para você que somente faz coisas boas. Ah, mas eu faço coisas boas, eu sou tão bom. A gente é pastor aqui, às vezes em sala pastoral a gente ouve umas coisas assim: pastor, eu amo minha esposa, eu não roubo, eu não mato, eu pago minhas dívidas, eu sou uma pessoa honesta. Olha, realmente, às vezes eu nem venho para a igreja porque já sou quase anjo. Só falta falar essa frase. A palavra de Deus diz que não é por nós fazermos coisas boas que as coisas vão cooperar para o nosso bem. As coisas não vão acontecer ao acaso. Ah, eu vou abrir uma palavra hoje. Abra a palavra. Jesus chorou. E aí? Acontece isso, irmãos? Não é o acaso. Chora junto, né, querido? Queridos, não é porque eu abro e ao acaso vai acontecer. Não é assim. Paulo também não está dizendo que as coisas vão cooperar independente do que eu fizer. Se eu não fizer nada, as coisas vão me ajudar. Eu não vou trabalhar e vai cair salário na minha conta corrente. Vai, né? Paulo não está dizendo isso. Até porque quem planta vento, o princípio da semeadura é uma realidade. Nós precisamos vigiar. Aí você vai me perguntar: pastor, mas por que a minha vida está ao caos? Por que a minha vida está uma loucura? Por que eu tenho com quem eu falo, com quem eu compartilho, quase que a pessoa até chora de me ouvir? Eu tenho passado por uma situação, pastor, que ninguém imagina. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo. Alguns às vezes estão até questionando ao Senhor. Você pode entender Deus. Você às vezes não pode entender o que você está passando, mas você precisa entender quem é Deus. Às vezes meu pai falava um não para mim. Eu não entendia às vezes o porquê daquele não. Meu pai siciliano, meu pai físico, eu não entendia o porquê daquele não. Mas uma coisa eu entendia: Ele é meu pai, eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele tem o melhor para mim. Se Ele falou não, tem um motivo. Queridos, nós como igreja temos que entender e descansar na palavra de Deus, nos atributos de Deus, que Deus é Pai, que Deus é soberano, que Deus está trabalhando por você e não contra você. Deus não está, imagina, eu acordei hoje e Deus falou assim: não, agora você vai sofrer. Queridos, não é assim. Não é, as coisas não estão acontecendo por um desejo de Deus de te fazer sofrer, por um desejo de Deus de fazer passar por algumas situações. José era para ser uma das pessoas, já que eu citei José da Bíblia, mais revoltadas. Jó talvez uma delas também. Mas eles criam, e eles dependiam de quem? De Deus. Falei de Jó, me lembro daquele texto: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Estava no velório do filho de um pastor, jovem, que ele perdeu o filho, ele com tristeza no coração, claro, mas ele disse: Deus continua sendo meu Deus. Deus deu o tempo que eu pude ficar com meu filho, eu sou tão grato a Ele. Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos preparados realmente para dizer que nós estamos mortos, que a soberania de Deus é na nossa vida? Me lembro de uma história real de um menino num avião, um menininho,
O avião teve uma queda abrupta, perdeu sustentação e automaticamente fez uma curva quase que 90 graus para mudar a rota. E nesse processo em que todo mundo desesperado, porta abrindo, e o menino estava assoviando, e todo mundo chorando, gritando em desespero, e foram perguntar, falaram, você não está com medo? Sabe qual foi a resposta dele? Não, é meu pai que é o piloto. É meu pai que é o piloto. Ele estava tranquilo. Algumas vezes eu falo isso. Você que é pai, ontem nós tivemos encontro máximos com todos os homens, muitos homens aqui, foi um tempo precioso. Se você não pôde aqui, você deixou de ser abençoado pelo menos 2 vezes, no tempo de palavra, de comunhão, e no tempo de comunhão lá no fundo, né? No local que a gente pôde fazer, né, pastor Campos? Foi bênção, né? Os irmãos que vieram aqui podem dizer amém? Amém! Aleluia! Um pastor, Gary Chapman, é um autor de um livro, vários livros, mas ele diz assim, de um livro bem conhecido chamado As 5 Linguagens do Amor. E ele conta a história de um pastor, e esse pastor foi visitar uma moça, e essa moça tinha perdido seu pai, cristã, mas já estava, não queria mais para a igreja, não queria mais orar, ela estava morocochô, sabe aquele maracujá de gaveta, desanimada, entrando numa depressão, numa situação de calamidade. Esse pastor chegou lá, foi visitá-la, ela estava fazendo um crochêzinho, e dentro daquele formato, daquele trabalho manual, ela não queria, ter poucas palavras, ele pegou aquele trabalho e virou o contrário, porque de um lado tinha cor, do outro não. Ele olhou e falou assim, isso aqui não parece nada, isso aqui não serve para nada. E aí ela olhou, não, é que você está vendo pelo lado errado. Aí ela virou de novo, isso aqui é uma peça que vai ser isso, muito linda. Ele falou assim, pastor muito sábio, falou assim, é exatamente isso que Deus está fazendo com você. Você está olhando o lado errado, o lado que ainda não foi concluído. Deus quer ter o lado certo para você. Deus quer te usar e levanta, caminha, anda, prossegue. Essa perda foi uma perda, é verdade, mas Deus está te levantando para que tantos e tantas não se prostrem diante de suas perdas. Todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você foi chamado para o propósito de Deus. Caminhe no propósito dele e você vai vislumbrar as coisas sendo propositadas para ti, propositadas para o seu crescimento, propositadas para o seu desenvolvimento. Deus não tem rascunho, meus irmãos. Deus não faz assim, vou ver se vai dar certo. Assim como Ele não atrasa, Ele nem adianta, Ele também não faz rascunhos. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para mim e para você. Lagoinha, você crê que Ele tem um propósito na sua vida? Você não está aqui para ser mais uma pessoa, mais uma igreja? Eu sou crente, eu estou na Lagoinha, e amém, amém que você está aqui. Mas quantos sabem que você é uma tocha de Deus neste mundo? Quantos sabem que Ele te salvou? Quantos que sabem que Ele te livrou da morte, do vício, das drogas, do casamento que estava sendo desfeito, uma família talvez que não tinha, e você vem de uma família que não tinha exemplo. Como nós falamos ontem, muitas das vezes, eu não tive pai, eu não tive modelo, eu não tive um exemplo. Nós temos o Pai Celestial como exemplo, e Ele te trouxe aqui, Ele te salvou, Ele te resgatou em Cristo Jesus. Ele te deu Jesus para interceder por você, e o Espírito Santo para interceder por você. Mas você pode estar perguntando, pastor, eu entendi que Ele tem um plano para a minha vida. Qual é este plano então? Pergunta uma pessoa do seu lado. Você sabe o plano de Deus para a sua vida? Nicolas, você sabe o plano de Deus para a sua vida? Enzo, você sabe o plano de Deus para a sua vida?
Versículo 29 do texto de Romanos diz assim: para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. O plano de Deus é esse. Agora que você perguntou, o outro que recebeu a pergunta vai responder. O plano de Deus para a sua vida é ser a imagem de Jesus. Pode falar. O plano de Deus para a sua vida. Amém. Esse é o plano de Deus, simples, queridos. Mas a gente acha que é uma coisa que tem que colocar ali no AutoCAD para ter um desenho gigante, um projeto. O plano de Deus para mim e para a sua vida, como diz aqui no versículo 29, é nos tornar a imagem de Jesus, o Rei da Glória. Então vamos para a segunda pergunta, que eu sei que você está se perguntando. A primeira foi: qual era o plano de Deus na minha vida? A segunda: mas como que eu posso fazer isso? Como que Deus faz isso na minha vida? E aí a gente vai continuar lendo o texto, versículo 30. Ele nos predestinou. Neste projeto, Deus já te escolheu. Quando você respondeu: eis-me aqui. Eu me lembro quando eu vim à frente orar, o pastor, um pregador estava pregando, e no final ele falou: quem aqui quer receber? Quem quer receber a Jesus, ter um novo começo, mudar a sua vida? E eu vim à frente e falei: eu quero, porque isso que você falou era a minha vida. Estava perdido, um jovem ainda, meio sem direção. Eu ajoelhei na frente e minha vida mudou. A partir daquele momento, a palavra, os planos, o propósito que Deus tinha começou a ser realidade na minha vida. Ele me escolheu e Ele respondeu eu respondi ao chamado dele. Eu aceitei, eu respondi ao eis-me aqui. E sabe qual foi a resposta dele? Eu tenho um plano para você, filho meu. Desde a fundação do mundo, Ele já tinha um plano para mim em Cristo Jesus. E aí eu pude entender que Ele me chamou, como está no versículo 30 ainda. Ele me predestinou e Ele me chamou. Ele te chamou. Eu preciso entender que isso é um chamado de Deus. Não é do pastor Rogério, não é do líder do diaconato, não é do pastor das células. É um chamado de Deus. E como que eu trato um chamado de Deus? Essa semana a rainha faleceu. E todas as formas de condolências e honra, a quem honra naturalmente, foram dadas. Eu fiquei pensando, qual é a honra que nós poderíamos dar ao Senhor diariamente? Veio ao meu coração isso. Eu tenho honrado ao Senhor? Isso para mim, queridos, eu estou abrindo meu coração. Tem tido uma semana de desafios diante do Senhor. O que eu tenho feito? Eu tenho honrado ao Senhor. Eu tenho celebrado o nome dEle. Cada um tem uma história. Se eu parasse aqui para perguntar a cada um que está aqui, quando Deus te encontrou, aonde Ele te encontrou, como Ele te chamou, não importa. Pastor Campos, há quantos anos Deus te chamou? 35 anos. Deus me chamou há 38 anos. 37 anos. E quanta coisa de bênção o Senhor fez na minha vida. Se eu fosse pegar cada um aqui, a gente ia virar o dia inteiro, a noite inteira, pessoas falando de bênçãos, de livramentos, de portas que foram abertas, de portas que foram criadas que não existiam, de cura, de restauração, de situações onde você fala assim: eu não tenho para onde sair, eu estou realmente no subsolo. Porque tu não fala assim: eu estou no fundo. Não, o fundo tem o subsolo. Você já está no subsolo e Deus fez assim, ó, com a mão forte, me tirou, me colocou entre os príncipes. Cada um vai ter um testemunho. Nós não podemos esquecer de um Deus que continua sendo Pai e nos amando. Ele te chamou, Ele me chamou, e isso é algo poderoso. Ele me chamou. Pode ver que assim, Ele também chamou, e depois Ele fala de novo: Ele chamou 2 vezes. Ele continua chamando você até hoje.
E aí a palavra diz: Ele te justificou. Queridos, isso é tremendo. Imagina, pegar o Enzo aqui para exemplo. Imagina que o Enzo tem uma dívida de R$1 milhão. Ele me fala que ele não pode pagar, não tem condições. E aí, eu talvez com uma condição mais abastada, vou chegar e falar assim: Enzo, depositei na sua conta R$1 milhão. Você está perdoado. Ou seja, não precisa me pagar nada. É bênção isso? Você está aí, Lagoinha? Isso é perdão. Você foi perdoado. Não precisa pagar mais nada? Não. Foi de graça? Foi. O preço foi alto, mas foi de graça. Você foi perdoado. Isso é perdão. Já é uma bênção, amém? Sabe o que é justificação? Ouvi isso de um pastor, eu nunca mais esqueci na minha vida. Justificação é quando o Senhor vem e põe R$1 milhão. Sabe aquela conta de telefone que você pode ligar e ficar 24 horas falando, você nunca vai pagar, que ela já está, ela é infinita, não tem como você gastar mais, porque o dia só tem 24 horas. Ele pega a sua conta e fala assim: a sua conta agora tem crédito infinito, você pode usar o quanto você quer, quando você quer, como você quiser, é um crédito infinito para você. Ou seja, não só ele pagou R$1 milhão, mas ele te deu um crédito infinito. Isso é justificação que Deus fez conosco. E nós muitas das vezes menosprezamos o sacrifício de Cristo na cruz. É algo tremendo, meus irmãos. É algo tremendo. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Não tem um justo no mundo. Não tinha um sequer. E como eu comentei de conversas, às vezes que pessoas vêm falar assim, muitas das vezes, deixa eu dizer uma coisa, o juízo, eu não vou ler o livro de Apocalipse, o tempo já foi, mas lá no final vai ter um cenário como que de um julgamento. Deus e os nossos acusadores, e vão dizer o quê? Ah, mas eu não tenho pecado. É? Você falou alguma palavra torpe alguma vez na vida? Eu pus aqui o exemplo, né? Falar mal dos outros, espalhar mentiras, falar palavrão. Se falou alguma coisa alguma vez na vida, umazinha, já não entra no céu. É sério, meus irmãos. Ah, mas obras, as nossas obras, coisas que eu faço e que ninguém viu. Eu sou pastor, eu tenho uma asa de anjo, eu dirijo uma nuvem. Aleluia. Oh. Como é o meu bastidor? Como está o meu coração? Sabe o lugar secreto, onde não tem luz, no escuro? Eu não tenho esposa, não tenho pai, não tem ninguém está ali. Aquele pecado, aquela situação, aquilo que eu fiz que ninguém viu, Deus viu. E isso nos impede de adentrar aos céus. A palavra fala também que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Omissão, deixar de fazer, deixar de servir. Queridos, quando a gente fala, o mundo vem falando que a gente pode, que a gente é, que nós podemos, você é cabeça. Já pensou se todos fossem para ser rico? Não tinha pobre. Se todos fossem para ser corintiano, não tinha palmeirense. Se todos fossem para ser São Paulino, não tinha palmeirense, corintiano. Nós não vivemos na tendência desse século. Quando todos imaginam, ah, mas você, diga o fraco,
eu sou forte. Porque quando você está fraco, você não está confiando na sua força, porque você não tem força, você está confiando na força do Senhor. Porque quando eu não consigo fazer, Deus faz. Quando você fala assim: Senhor, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, realmente eu sou um pecador, eu sou um miserável homem. Aí eu falo o seguinte: não é por minhas forças, não é pelo que eu falo, não é pelo que eu faço, é pela minha decisão de morrer. Senhor, eis-me aqui. Aí o Senhor fala assim: agora sim, agora eu sou o seu Senhor, agora eu sou o seu Salvador, agora sim eu posso interceder por você. E quando os acusadores falam assim: ele fez isso, é verdade, ele merece o quê? A morte eterna. Mas ei, eu morri por ele, eu justifico ele agora, ele é meu, você é meu, diz o Senhor. E agora como te justifico? Eu te glorifico, meu Pai. Você tem acesso à vida eterna. Em Cristo Jesus você tem acesso à vida eterna. Esse texto é um texto que sempre me chamou muito a atenção, que fala que o Senhor Jesus já me glorificou. E aonde? E aí eu me lembro, porque Jesus veio antes de mim, eu me lembro da cruz. Inclusive os obreiros podem se preparar aqui para a ceia. Eu me lembro da cruz. Quando Jesus estava na cruz e todo o pecado foi enxertado nele. Todo o pecado não é da humanidade do passado, é do passado, do presente dele e de todo o futuro, incluindo-nos. Foi enxertado em Cristo Jesus. Tanto que Deus precisou se afastar, porque Deus não se vincula ao pecado. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? E aí chegou uma hora que Jesus olhou e disse: Pai, está consumado. Você estamos justificados. Amém? Pode ficar de pé. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Você pode dizer forte? Nenhuma... Obrigado, filho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Importância dessa hora. Você está em Cristo Jesus? Por isso que Jesus nos glorificou. Já estamos no céu em Cristo. Por isso que a oração do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. O reino de Deus começa no nosso caminhar. E é por isso que eu entendo que depois a continuação desse versículo, do versículo 30 em diante, preste bem atenção que Paulo fala: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, pode repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que você teme? Aquele que não poupou a Jesus, o seu próprio filho, mas o entregou por mim e por você naquela cruz, como também não nos dará nele, com ele e de graça todas as coisas? Por que você está preocupado? Temos muitos acusadores? A resposta está aqui, ó. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
fará? O inferno, o pecado, as trevas, o demônio. Quem vai acusar você? Se vocês são filhos de Deus, estão em Deus, ninguém vai te acusar. Por quê? Outro versículo, eu quero repetir juntos. Por que ninguém vai te acusar? Porque você em uma só voz, porque é Deus quem nos justifica, porque fala no lugar do osso, fala me, é Deus quem me justifica, uma só voz. Por quê? Porque, queridos, precisamos crer e tomar posse na palavra de Deus, e vocês somos justificados por Ele. É Deus que nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Você tem passado por tribulação. Será a angústia? Será a perseguição? A fome? A falta do que se cobrir, a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? A perseguição? Eu não sei em qual cenário você está nesta manhã. Eu quero te dizer, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, obrigado, Senhor, porque tu colocou um mas, um contudo, um todavia. Em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores